Bem-vindos à aula de cálculo 4, onde nesse vídeo nós veremos a área de superfícies. Tá? Então, a área da superfície cuja equação é dada por uma função de duas variáveis, né? Então, z igual a um f de xy, onde xy são os pontos de uma região D, né? E sendo a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y funções contínuas, então a área da superfície ela é dada por essa integral aqui, né? Vai ser a integral dupla, né? Em relação à região D, da raiz quadrada de quem? Do quadrado da derivada de f em relação a x, mais o quadrado da derivada de f em relação a y, mais 1. Bom, e aqui é a mesma, né? Só que aí com outra inscrição, né? Que poderíamos dizer que seria, se no caso, em vez de estar a função f por a variável z né, igual a uma função de x e y, poderíamos escrever assim também, né? A derivada de z em relação a x, né? O quadrado dessa derivada de z em relação a x, e mais o quadrado da derivada de z em relação a y mais 1 e a raiz quadrada desse resultado. Vamos ver aqui. Então, determine a área da superfície da parte, né, da superfície z igual a x ao quadrado mais 2y, que fica acima da região triangular T no plano XY, cujos vértices, né, vai ser 0, 0, 1 e 0 e 1 e 1. Tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar a região. Tá? Então, vamos fazer aqui o gráfico dessa região aqui, né, para a gente ver como é que a gente identifica o comportamento das variáveis x e y. Tá? Então, está aqui o ponto 0, 0. Vamos marcar aqui o ponto 1 e 0. E vamos marcar aqui o ponto 0 e 1, né? Ou melhor, 1 e 1, né? Aqui o ponto 1 e 1. Então, a região D é essa região desse triângulo aqui. Bom, é toda essa região aqui. Estamos observando. Então, veja que é um triângulo retângulo, né? E claramente a gente vê que x ele está entre 0 e 1. 0 e 1, vou botar assim, x menor ou igual. E o y também vai estar entre 0 e 1. Só que se a gente disser que y vai estar entre 0 e 1, a gente vai estar pegando todo um retângulo. Só que aqui a área ela é triangular. Tá? Então a gente tem que ver um outro caminho para definir o intervalo de y. E aí observa o seguinte, que a hipotenusa desse triângulo aqui, ele é um segmento de reta de uma equação conhecida, né? Que aqui y igual a x, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu escolher aqui um valor para x, tá? Então o y pode ser qualquer número que vai estar nesse segmento de reta aqui, que vai de 0 até o ponto aqui, ó, da hipotenusa, que é y igual a x. A gente percebe então que o y ele vai estar variando entre 0 e x, tá bom? Então essa vai ser a região D, né? Então vamos botar assim, a região D vai ser xy, tá o quê? 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1, e o y vai ser 0 menor ou igual a y, menor ou igual a x. Bom, a superfície, né, que é em z, né, é igual a x ao quadrado mais y mais 2y, né? Então, nós temos o seguinte, né, se eu considerar z igual o f de xy, né, que vai ser igual a x ao quadrado mais 2y. Então, temos que a derivada de f em relação a x, né,
ele vai ser quem? Ele vai ser 2x. E a derivada de f em relação a y, né? Ele vai ser apenas 2. Então, vamos colocar aqui a área da superfície, né? Vou botar assim, a área da superfície. Ele vai ser a integral dupla, né? Em relação à região D do f de xy, né? Dzinho D, né? Vou botar assim, ou dA também, né? Pode ser. É a área da região, né? Então, isso aqui vai ser a integral em relação a x, já que x está definido, né, no intervalo de extremos reais, né? Então, vai ser de 0 a 1. Da integral agora em relação a y, que vai ser de 0 a x, de f de x, né, da raiz quadrada da derivada de f em relação a x, é o quadrado disso daqui, né? Mais 2 ao quadrado, que é a derivada de f em relação a y, mais 1. Essa raiz quadrada dy dx, né? E aí, resolvendo isso aqui, nós vamos ter, ó, né, a integral de 0 a 1, da integral de 0 a x, da raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2 ao quadrado que dá 4, com mais um 5, né? Então fica mais 5 aqui, dy dx. Como eu estou integrando primeiro em relação a y, né? Então esse radical aqui, ele é uma constante, né? Então a gente pode até escrever ele assim, ó. Integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 5 da integral de 0 a x dy dx, né? Podemos até escrever assim. Então, a integral de dy é y, né? Então, vai ficar integral. Aqui eu já vou fazer direto, tá bom? Porque aí ficaria y no intervalo de 0 a x, que é x, né? Então, vai ficar de 0 a 1 de x vezes a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 5 dx, né? Pronto. Aí agora vamos resolver essa daqui, né? Então, primeiro passo, vamos colocar esse radical aqui na forma de potência, né? Vai facilitar o cálculo. Então, vai ficar integral de 0 a 1 de x vezes 4x ao quadrado mais 5 elevado a 1 meio, né? Dx. E aqui nós vamos fazer então a substituição, tá? Para facilitar o cálculo. Vamos dizer então que, né, substituindo, né? Então o que é que vai acontecer, né? E se u for igual a 4x ao quadrado mais 5, então isso implica dizer que du ele vai ser igual a 8x dx, né? E aqui eu já tenho, ó, x e dx, né? Então, eu vou passar só o 8 para o primeiro membro. Então, temos que x dx ele vai ser igual a du sobre 8. Bom? Além disso, nós temos o seguinte, que se x for igual a 0, implica dizer que u ele vai ser igual a 5, né? E se x for igual a 1, isso implica dizer que u ele vai ser o quê? Vai ser 9. Bom? Então, fazendo essa substituição, nós temos que a área da superfície, né? Agora, substituindo aqui, né? Que o x é de 0 a 1. Agora, como eu estou substituindo por u, né? Ele vai ser de 5 a 9. Então, vai ser a integral de 5 a 9. Aqui, aonde está, né? 4x ao quadrado mais 5 elevado a 1 meio, vai ficar u
elevado a 1 meio, e o x dx vai ficar du sobre 8, né? Bom, e aí, só para organizar aqui, eu vou botar 1/8 fora, né? E aí temos, no intervalo de 5 a 9, de u elevado a 1 meio du. Pronto. E agora é resolver essa integral, né? Vai ficar 1 meio vezes a integral de u elevado a 1 meio, vai ficar u elevado a 3 meios, dividido por 3 sobre 2, né? E dividir por 3 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 2 terços, né? Vamos botar assim, ó, 2 terços. Variando de 5 a 9. Então, dessa forma, eu posso cortar aqui 2 com 2, né? Vou botar 1 terço aqui em evidência. 1 terço em evidência. Vezes. Aí temos 9 elevado a 3 meios. Menos 5 elevado a 3 meios, né? Aqui uma correção, tá? Aqui onde estava 2, na verdade é 8, né? Então, aqui vai ficar 4. Bom? Então, concluindo aqui, 4 vezes 3 aqui vai dar 12. E aí nós temos que 9 elevado a 3 meios vai dar 27. E 5 elevado a 3 meios vai dar 5 raiz quadrada de 5, né? Então, fica menos 5 raiz quadrada de 5 sobre 12. Exemplo 2, determine a área da parte do paraboloide, que é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que está abaixo do plano z igual a 9, né? Então, o plano z igual a 9, né? Ele intersecta o paraboloide exatamente aqui. Bom? Então, essa intersecção aí vai ser, vejam que é a região, né? Ele representa aqui embaixo, para z igual a 0, né? Exatamente a região aonde os pontos x e y pertencem, né? Tá? Então, nós temos aqui o seguinte, eu vou tomar então z igual a f de xy, né? Melhor, vai ser o f de xy igual a z, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, o que é que temos aqui, né? Que a derivada de f em relação a x, ele vai ser 2x. E a derivada de f em relação a y, ele vai ser 2y. Vou botar aqui 2y. Tá? Como a região onde é o domínio, né? Ele é um círculo, né? Então, é aconselhado que a gente faça a mudança para as coordenadas polares. Tá bom? Mas antes de fazer essa mudança, vamos ver aqui a área da superfície para ver como é que a função vai ficar. Então, vai ser a integral dupla, né, na região D, da raiz quadrada de quem? Do quadrado de 2x, né, mais o quadrado de 2y, mais 1. dA. E vai ser igual a integral, né, na região D, da raiz quadrada de quem? Aqui vai ficar 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado, né? dA. E por fim, a gente pode escrever como sendo isso aqui, né? A integral dupla na região D da raiz quadrada de 1 mais 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, né? dA. E aí vocês devem lembrar, né, que nós temos o seguinte, o x, ele vai ser o r cosseno de θ, o y, ele vai ser r seno de θ, e ainda temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado.
O outro ponto é a gente verificar o intervalo em que x e θ estão inseridos, né? E vejam que, desculpa, r θ, né? E veja que a região do domínio, ele é uma circunferência. No caso, como z é igual a 9, então quer dizer que esse domínio aqui, ele vai ser x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, igual a 9. Ou seja, a circunferência, o contorno aí, né, desse círculo, ele vai ter raio 3, tá? E o centro é na origem. Então, nesse caso aí, nós temos que o domínio, ele vai ser, né, para a ordenada rθ, né, coordenadas polares, tá ok? O r, ele vai de 0 a 3, então 0 menor ou igual a r menor ou igual a 3, e o θ, ele vai de 0 a 2π, né? Então fica 0 menor ou igual a θ menor ou igual a 2π. Bom, então agora é só substituir, né? Fazer substituições aqui na área da superfície, né? Então vai ficar a integral de θ, que é de 0 a 2π, da integral em relação a r, que é de 0 a 3, da raiz quadrada de 1 mais 4. No caso, temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Então, em vez de eu substituir x e y por r cosseno de θ e r seno de θ, respectivamente, eu vou substituir apenas por r ao quadrado. Pronto. Vezes r, né? dr dθ. Pronto. Então, o primeiro passo aqui é eu fazer uma substituição, né? Então, eu vou substituir esse radicando aqui, né? 1 mais 4r ao quadrado por u, né? Então, vamos escrever aqui. Substituindo 1 mais 4r ao quadrado por u, né? Então, o que é que a gente tem, né? Tem que se u é igual a 1 mais 4r ao quadrado, então implica dizer que du ele vai ser 8r dr, né? Então, implica dizer então que r dr vai ser igual a du sobre 8. Bom? E tem mais. Se r for igual a 0, isso implica dizer que u vai ser igual a 1, né? E se r for igual a 3, isso implica dizer que u vai ser o quê? Então, o u ele vai variar de 1 a 37 aqui para essa situação, tá? Então, fazendo a substituição, nós temos que a área da superfície S vai ser a integral de 0 a 2π. E veja que eu só estou substituindo a função em R por U, tá? Então, o θ continua aí. Então, da integral de U, que vai de 1 a 37, aqui vai ficar a raiz quadrada de U, tá? Então, para facilitar, vou botar U elevado a 1 meio. Du, que vai ficar dr dr, na verdade, vai ficar du sobre 8, né? dθ. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2π. A fração aqui 1/8 vou botar em evidência, vezes. Aí a integral de u elevado a 1 meio vai ficar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, né? Que fica então 2/3 vezes u elevado a 3 meios dθ. Opa, antes do dθ, né? Variando de 1 a 37. Assim. Bom, dθ agora. Pronto. Então, substituindo, né? Aqui eu posso simplificar. Fica 4. Então, vai ficar assim. A integral de 0 a 2π. E aí, fazendo as substituições, né? Vai ficar 37, raiz quadrada de 37, menos 1, sobre 12.
du, né? dθ, na verdade, né? E aí isso aqui é uma constante, então essa integral vai ficar 37 raiz quadrada de 37 menos 1 sobre 12 vezes θ, que vai estar variando de 0 a 2π, né? Então, no final, vai ficar... Eu já vou botar o resultado direto, tá? Vai ficar 37 raiz quadrada de 37 menos 1 sobre... Aí eu vou estar multiplicando por 2π, né? Que aí, simplificando aqui, fica 6, né? Π. Bom, então, esse é o resultado final da superfície, né? Da área da superfície do paraboloide, que está abaixo do plano Z igual a 9, tá bom? E assim eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Cresce Room ou lá no nosso grupo do Telegram. Até a próxima!